Se a vida real fosse como o jogo Civilization, então a França já começaria numa das posições mais sortudas possíveis em todo o mapa. Na verdade, seria até bastante injusto que a geografia em volta da França lhe desse tantas vantagens e fortalecimentos bastante únicos que muitas outras civilizações no jogo não teriam como igualar. Eis como a França ultrapassa a fronteira entre o norte e o sul da Europa, e é o único país que poderia verdadeiramente ser considerado parte de ambas as regiões, devido a uma larga série de grandes rios facilmente navegáveis, como o Reno, Marne, Ródano, Sena, Garona e Loire, fazendo com que a França tenha a capacidade de exercer o poder comercial em todas as regiões da Europa Ocidental. Mas os rios também ajudaram a proporcionar à França uma abundância de terras aráveis. A França sempre foi uma das principais potências agrícolas da Europa por esta razão, e o Estado francês moderno tem significativamente mais terras aráveis do que qualquer outro país do continente, exceto a Ucrânia ou a Rússia. A França sempre teve a capacidade de produzir mais alimentos do que os seus rivais históricos, como a Inglaterra ou a Alemanha, e Paris é a capital da França e centro administrativo também por uma razão muito estratégica. Situa-se no cruzamento dos rios Marne e Sena e permite a Paris exercer um controle administrativo eficaz sobre o comércio, tanto dentro da cidade quanto para o resto da França e da Europa. O interior da França é constituído em grande parte por terras agrícolas altamente produtivas, com alguns terrenos planos ou colinas onduladas suaves no norte e no oeste, e terrenos ligeiramente mais montanhosos no sul. Devido ao elevado número de rios navegáveis e ao terreno relativamente fácil de atravessar, a França sempre teve uma facilidade enorme de trânsito de pessoas e mercadorias. Por isso, tudo sempre foi facilmente ligado e governado pela autoridade central em Paris, o que levou toda a região a partilhar uma identidade francesa comum. Todas estas circunstâncias levaram a França a se tornar um dos primeiros verdadeiros Estados-nação do mundo. Mas as fronteiras externas da França são talvez a sua maior força. Rodeadas de características geográficas imponentes, as fronteiras da França servem quase como uma espécie de armadura geográfica contra quaisquer ameaças externas. Ao norte está o Canal da Mancha, a oeste, o Atlântico, ao sul, as montanhas Pirineus, que são fáceis de defender, o Mar Mediterrâneo, e ao sudeste estão os enormes Alpes, que não precisam de quase nada para defender. E ao leste está o intimidador Rio Reno. Porém, ao nordeste está a única falha da França no seu sistema de defesa geográfica, uma planície aberta que faz parte da Grande Planície do norte da Europa, que pode servir de funil para tropas e pessoas inimigas passarem, ou mesmo atravessarem de carro. E há mais de 1000 anos que os governantes franceses ao longo de gerações estão bem conscientes desse ponto fraco na sua defesa. Há 1000 anos, o território da França assemelhava-se muito ao território da França moderna, exceto por um pouco mais de território na direção mais oriental de hoje. A França sempre foi protegida pela imposição de uma geografia natural que estava em todas as direções, exceto ao leste, e sempre foi um dos maiores objetivos da política externa de cada governante francês tentar resolver esse problema através de um destes dois meios: conquistando militarmente território para expandir a fronteira para terrenos orientais mais facilmente defensáveis, como os Alpes ou o Reno, ou através do controle diplomático de ameaças externas. Sob o domínio de Luís XIV, a França expandiu gradualmente o seu território para os Alpes, no sudeste, e para parte do rio Reno, no leste imediato, a fim de adquirir uma melhor blindagem geográfica. Mas a maior parte do nordeste continuava vulnerável em toda a planície. Durante a Revolução Francesa, muitos pensadores revolucionários começaram a discutir a teoria sobre as fronteiras naturais da França, a qual defendia que as fronteiras naturais do país deveriam estender-se para cobrir todas as terras da Europa a oeste do rio Reno. O rio Reno destinava-se a completar a armadura geográfica da França e finalmente assegurar as fronteiras francesas com defesas naturais num sentido de 360 graus. Os revolucionários temiam ataques das potências monárquicas restantes da Europa e acreditavam que os ganhos revolucionários na França tinham de ser protegidos pela expansão até o rio Reno, pois assim as terras a oeste do rio seriam mais fáceis de defender.
Enquanto a Revolução Francesa conseguiu conquistar este território para a França, Napoleão surgiu e expandiu as fronteiras do país para muito além das fronteiras naturais dos Pirineus, do Reno e dos Alpes. Durante algum tempo, a França partilhou fronteiras terrestres com a Dinamarca, Áustria e o Império Otomano. Mas, uma vez que Napoleão foi derrotado, a França foi essencialmente reconduzida às mesmas fronteiras que tinha depois de Luís XIV, e foi afastada da maior parte do rio Reno. E com um ponto fraco no Nordeste, através das planícies restauradas, isto revelar-se-ia desastroso nos séculos vindouros. A França travaria 3 guerras separadas com a Alemanha em 1870, 1914 e novamente em 1939. E em todos esses 3 casos, a Alemanha conseguiu tirar proveito do ponto fraco geográfico francês e invadiu a França através da planície no Nordeste. Funcionou perfeitamente da primeira vez, quase da segunda vez, e voltou a funcionar perfeitamente da terceira vez. A França tentou melhorar a situação após a segunda vez, fortalecendo a área com defesas artificiais na forma da conhecida Linha Maginot, que foi uma linha de fortificações e de defesa construída pela França ao longo de suas fronteiras com a Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial. Mas a Bélgica nunca concordou em permitir que a França a estendesse através da fronteira franco-belga, até ser demasiado tarde. Quando a Bélgica finalmente concordou e a França começou a construção, a guerra e a invasão alemã através do território belga já tinham começado. Os franceses e os britânicos sabiam que a Alemanha iria provavelmente atacar novamente através das planícies, pelo que deslocaram a maior parte dos seus militares para esta zona para a defender. No entanto, os franceses depositaram demasiada fé na sua armadura geográfica desta vez, porque assumiram que a região do Reno seria acidentada demais para que os alemães a atravessassem e, subsequentemente, deixaram apenas uma pequena força para defender essa parte do território. Os alemães foram de fato capazes de atacar rapidamente através da região. Dominaram as fracas defesas francesas e avançaram ao redor para cercar a maior parte do exército aliado nas planícies. O ponto fraco da França nas planícies foi explorado pela Alemanha em 3 ocasiões distintas, e a França foi catastroficamente derrotada 2 vezes e severamente aleijada. Da outra vez, a França só conseguiu sobreviver a estes ataques com a ajuda de grandes potências aliadas e da diplomacia. As fronteiras da França foram totalmente restauradas em 1945, novamente ao que eram em sua maioria desde os dias de Luís XIV. Mas a partir daí, a França embarcou em outro método, o qual utilizou para não enfrentar ameaças à sua única fraqueza geográfica: a diplomacia. Com a criação da União Europeia, a França esperava que a guerra entre as potências europeias nunca mais voltasse a acontecer, e particularmente esperava que isso tornasse impossível outra guerra entre a França e a Alemanha. E com a amizade atual e parceria estreita que existe entre os 2 países, parece que esse sonho europeu pelo menos está vivo, e bem vivo. A guerra entre a França e a Alemanha é completamente impensável no mundo moderno devido a motivos como a União Europeia e uma moeda comum, sendo todos estes motivos prioridades absolutas e objetivos da política externa francesa. E devido a isso, o buraco na armadura geográfica francesa está inteiramente seguro. A diplomacia complexa é frequentemente muito mais eficaz do que simples fortalezas e bombas.